normal, fruto do pensamento lógico. Cito: ela é, isto sim, uma verdade já aceita, uma teologia da cruz, verdade viva, real e eficaz, comparável a uma semente que, quando lançada na alma, deita raízes, dando-lhe características especiais e determinando-lhe a conduta. Ela brilha e transparece nas atitudes. Essa citação, né, gente? A categoria é a cruz, a atitude, a compaixão, ou melhor, o amor. Onde Edith encontrou a cruz? Na vida e na escrita. Na vida, segundo o seu percurso biográfico, sentimos que a cruz foi uma constante em sua vida, isto é, em si e nos outros. O seu desejo de compreender o ser humano, a natureza e Deus, a fez enveredar por vários caminhos. Descobriu o método fenomenológico, se converteu ao cristianismo, se tornou monja, foi morta pelos nazistas e depois canonizada como santa. Não só canonizada, é santa. A compaixão marcou todo o itinerário da vida de Edith, desde criança até a mulher adulta. Sempre foi uma pessoa inteligente, cheia de verdade, de vontade e paixão. Essas marcas, talentos pessoais, sempre a levou a perguntar pelo sentido de sua vida, marcada pela crise e pela dor. Quer dizer, os talentos, ela, mesmo que ela fosse brilhante, como a gente viu já, né, tantas coisas, ela nunca deixou de viver em crise e no sofrimento. No seu peregrinar como filósofa, mostrou que a leitura do fenômeno que norteia e cunha o conceito, isto é o real. Por conseguinte, por trás de toda pessoa que nos procura, reside no ser, uma ontologia, uma antropologia, uma teleologia. Esse conjunto de vivências e conceitos nos descreve a singularidade do ser humano numa forma de saber. Todo esse saber vai exigir uma única atitude, a compaixão que perpassa todas as atitudes, que vai além da atitude sensível, atitude espiritual, que se encontra no conceito da alma, sendo mais profundo do eu. Atitude ética, que por si só não consegue assegurar a liberdade do eu e culmina na atitude religiosa, que pretende compreender a liberdade da pessoa humana. E aqui é muito interessante fazer essa diferença das atitudes que está lá na ciência da cruz, a atitude sensível, a atitude ética e a atitude religiosa. A racionalidade agora é concretizada na missão da compaixão. Como eu disse, né? Nós começamos pelo caminho da racionalidade e terminamos no caminho da compaixão. Estou quase terminando. Sentir, padecer, sofrer, assumir com, entrar na pele do outro, para viver com ele e por ele, a difícil situação na qual ele está, e tentar ajudá-lo a encontrar a situação. Edith integrou a racionalidade com a afetividade. Seu vasto horizonte de desejos e interesse passa pela filosofia, passa pela teologia, pela política, pela psicologia, antropologia, pedagogia e feminismo. Ela foi tocada também por grandes amigos, mas também ela foi tocada por outra mulher cheia de paixão e muito inteligente, que tocou seu coração, Santa Teresa d'Ávila. E aí onde ela vai dizer, encontrou sua biografia, livro da vida. Ficou tão entusiasmada que leu um livro durante uma noite. E na manhã seguinte exclamou, aqui está a verdade. Agora eu vou fazer algumas considerações da racionalidade, a compaixão
ela encontrou no caminho de liberdade a verdade, tão falada por todos nós da filosofia. Considerações finais. No universo intelectual da autora e da atora, constatam-se vários conhecimentos que se destacam no campo da filosofia em geral, da pedagogia, da teologia e psicologia. Como se observa, é um estudo interdisciplinar que cria condições de diálogo com várias ciências tão necessárias no mundo contemporâneo. Todo esse cabedal de conhecimento teve como objetivo o estudo da estrutura do ser humano na sua unidade de sentido, e em específico, a racionalidade efetivada na compaixão no contexto de dois sofrimentos, em busca de soluções, e deve em tudo isso a missão mais nobre do ser humano. O conhecimento da filosofia tradicional se fez evidente na ideia de uma educação harmoniosa do ser humano, que teve suas origens históricas no ideal grego do ser humano na formação física e mental equilibrada. Esse ideal encontra sua expressão no pensamento religioso cristão, na doutrina tomística da imagem de Deus na criação e no ser humano. De tal maneira que Edith parte do princípio que a imagem de Deus está presente na alma humana em forma embrionária, e que para desenvolver essa força interna, a criança precisa de ajuda dupla, do auxílio sobrenatural da graça e do auxílio natural do trabalho da formação humana. A dimensão do espírito é inata? Foi a pergunta que também eu fiz. De posse dessas ajudas, o educando poderá aproximar-se com iniciativa interna do ideal de perfeição que ele é inato. O importante é o equilíbrio dessas forças. Caso contrário, haverá deficiência em qualquer uma das partes ou do todo. Toda educação exigirá a unidade da personalidade, pois a formação terá por auxílio também o estudo da antropologia integral, que nos apresenta o ser humano na sua ideia unitária, evitando assim, o que a Alfieri falou hoje, os reducionismos contemporâneos, naturalismo, psiquismo, espiritualismo, tão normais na sociedade atual. Tudo isso implica em várias reflexões e posturas diferenciadas para a gente não cair no infantilismo. Além dessa exigência de uma educação harmoniosa, Edith ainda acrescentou a fundamentação religiosa da ação educadora como vocação religiosa, em que o professor exerce um papel de mediador entre Deus e a criança, entre Deus e o aluno. Pois a dimensão religiosa precisa ser alimentada. É isso que eu vou lá dizer, lá na Universidade Estadual agora. Pois o espírito entrará em diálogo com o espírito. Se você não educa para o espiritual, como ele vai encontrar a dimensão espiritual? Nem a atitude sensível, que é do corpo, e nem a atitude ética poderá assegurar a liberdade do eu. Somente a atitude religiosa, onde há o encontro do humano com o divino. Isto é, a vontade humana com a vontade de Deus. Imbuída dessas convicções, ele se vê confrontada com a educação das meninas e moças, e como docente universitária, a tarefa de formar mulheres. Toda a sua pesquisa e vivência concentraram-se então em articular, cito, o que somos e o que devemos ser. Obrigada. Muito obrigada também à professora Marli por essa exposição, e nós passamos logo a eventuais perguntas breves. Professor Francesco, venga qui, ci parla. Olha, até o fim, será salvo?
Di solito a quest'ora si chiudono gli occhi, ma dopo le relazioni dobbiamo aprirli per forza. Os olhos se fecham, mas depois das apresentações nós temos que abri-los por força. Due domande velocissime, una al professor Juvenal e una alla professoressa Marilyn. Quella di Juvenal si collega anche a quella del professor Gilfranco. Agora, duas perguntas rápidas, uma para o professor Juvenal, outra para a professora Marilyn, mas a do professor Juvenal se liga também ao professor Gilfranco. Grazie, ve lo dico con il cuore perché la vostra presenza qualifica sempre ogni posto, la presenza di ognuno di voi. Eu agradeço de coração porque a presença de vocês qualifica qualquer lugar, todos vocês. Per quanto riguarda la traduzione del saggio della Stein che è compreso in Esga 6, que está dentro do livro da requisição da leitura, sono d'accordo con il discorso della visione non del mondo ma della eco, una visione cosmica, va molto bene, a me piace molto anche questa idea perché allarga gli orizzonti ad un mondo che non è soltanto quello fisico o in plena di cui parla Husserl nella crisi, cioè quel mondo di senso che sottostà al mondo fisico. Agora ele concorda com essa tradução porque engloba inclusive a questão do pleno, de Husserl, está certo, de acordo com o cosmos. La dimensione cosmica mette in moto cosmica e mi ricorda molto la fenomenologia della vita di Anna Teresa di Miniesca, di cui sono molto legato e a cui va il mio pensiero. Però vedevo già dalla prima pagina un errore. Porém, já na primeira página me veio um equívoco na rivista, não na rivista, nella rivista. Perché se vi consiglio, se volete un aggiornamento delle opere della Stein, questa è la bibliografia che io ho fatto in tedesco, e se voi andate a pagina 65, il saggio della Stein qui è riproposto come primo saggio da pagina 1 a pagina 17. O ensaio è proposto come primeiro ensaio da pagina 1 a 17. Ma non è il primo, è il quarto saggio. Mas não é o primeiro, é o quarto. Allora il mio dubbio è questo, se in questa traduzione, come quando si apre il libro nella prima pagina trovi un errore, sei certo che ne troverai qualcun altro. Já tem um erro, você já fica duvidoso se já não vai ter outro erro. Credo che l'ho riprodotto anche. Va bene, no, va bene. Ho copiato perché talvez se refira à sexta edição da Steinswerk e não da essa che você tem aí. La sesta edizione della Steinwerk l'ho sfogliata pagina a pagina per la bibliografia e vi assicuro che è il quarto saggio, non è il primo. Ele folheou página por página e assicura que è il quarto saggio, è un quarto ensaio e non il primo. Ma al di là di quello, ora ad ottobre esce l'Esga 9 che comprende questi saggi. Além disso, in outubro vai sair a Esga 9 che inclui ed è sempre un peccato, secondo me, tradurre le opere della Stein prendendo ancora la vecchia edizione tedesca delle opere della Stein. Tomando ainda a antiga edição das obras de Stein. Se c'è tanta passione nel tradurre, aspettiamo la nuova, prendiamo la nuova perché ci aiuta in questo senso. Non è una critica, non è una critica, è soltanto così una sottolineatura. Una domanda alla professoressa Marilyn. O devo terminare? No, solo considerare che c'è un'altra domanda. È vero, una domanda alla professoressa Marilyn. Lei sa che io stimo molto Marilyn Monroe, pensavo. Marilyn, lei sa che io stimo molto e sono sempre d'accordo su quello che lei pensa, anche se è diverso da quello che io penso, e questo è il bello della comunità di ricerca. Ele está sempre, você está sempre de acordo, mesmo que pense diferente, ele gosta de dialogar, enfim. L'unica cosa che a única coisa ho notato, ma velocissimamente, que ele observou, mas de uma forma muito rápida, è che se io non mi mettessi in una posizione cattolica, se eu não me colocasse numa posição católica, la sua relazione non arriverebbe a me.
a sua conferência talvez não chegasse até mim. Lei ha più fede di me, io lo so. A senhora tem mais fé que eu. E lei ha dato una lettura spirituale della Stein importante, E a che senhora va deu uma data leitura espiritual e deve importantíssima da continuare Stein, ad essere data. que tem que ser dada mesmo. Però dobbiamo, Porém, secondo me, un pochino allargare l'orizzonte e devemos alargar o poco horizonte. motivare, questa è la Aos mia poucos domanda. motivar Come è possibile passare como é possível passar dalla razionalità da racionalidade alla libertà. à liberdade. Perché io ritengo, ma io ho una mia posizione piccola, io ritengo che va comunque sempre conservata, perché nell'atto mistico, Eu considero que vai sempre conservar nella visione a dell'atto racionalidade, mistico, porque na visão do ato místico, in questa visione grande, come dicono i mistici, na visão grande, como digam tutti e tre movimenti che mi appartengono, razionalità, volontà e memoria, racionalidade, vontade e memória, si assopiscono, si abbassano, se abaixam, è come dire cadono le difese, se così vogliamo caem as dire, defesas, digamos assim, ma rimangono. mas permanecem. Grazie. Obrigada. E a Questa era la domanda. Per quanto riguarda solo la posizione di Heidegger, dicevo e termino. Non c'era una questione, La questione era questa. Quella per Heidegger te la dico domani al caffè al bar. Ah, claro. a de Heidegger ele diz amanhã no café. Resultado não resolveremos. Para responder? No, voglio una risposta, se no. Come si fa a passare dalla... Esse português, né, que eu falava. Sì. Essa é uma problemática não só da Edith, né, mas de muitos filósofos, mas é exatamente nessa passagem lógico que não se pode, quando eu falo também na teologia ou na fé, nós não estamos partindo sem razão. Não é sem razão, essa é uma racionalidade. Só que uma racionalidade diferente, como eu posso dizer, cujo assento é a liberdade. Não é? E eu lembro agora também, não só na questão da Edith, quando ela diz que a liberdade ela amplia a razão, ela não anula a razão, mas ela vai para além, não é? E a fé, e se eu estivesse falando aqui, eu gostaria que tivesse aqui todo mundo da universidade para fazer isso aqui. Eu estou triste porque não tem, não é? É exatamente para mostrar, exatamente, é para eu mostrar o que está para além da razão, segundo, não sou eu, não é a gente que está falando, eu apenas estou tentando interpretar que é essa dimensão espiritual. A dimensão espiritual não é para padre, não é para freira, não é para católico. A dimensão espiritual, ela é universal. Só que essa dimensão espiritual, ela precisa ser exatamente cultivada. Isso não é só a antropologia que está dizendo isso, né? A antropologia hoje integral, a antropologia unitária, se chama mesmo como lá repetindo, né? Esse sentido aí, certo que não é palpável como o corpo, não é palpável como o psíquico, não é exatamente, e é por isso que esse núcleo fundamental, que segundo a minha pouca pesquisa sobre Edith, é que ela está procurando onde eu encontro a verdade. E essa foi a sua angústia, né? Ela foi caminhando, não negando a razão, porque era filósofa, mas isso também é a vivência da gente, é a nossa vivência. Nós não somos padres nem freiras, porque não somos irracionais, ingênuos. Eu digo sempre para os meus alunos, olha, eu não sou religiosa porque eu sou ingênua, tola, nada. Convicção, não é? E a minha convicção ela é alimentada na dimensão espiritual. Se i professori sono d'accordo, un secondo. Se i professori sono d'accordo, domani su questa tematica che
interessano anche i giovani, io farei un dibattito su questo, Ótimo. su razionalità e libertà. Vamos fazer debate sobre isso. E vediamo poi Sobre come ne racionalidade, usciamo. liberdade, vamos ver como é que nós vamos sair. Na minha aula amanhã, numa palestra, não sei como chamar, porque eu vou falar como se estivesse numa aula. É o meu ponto de partida, por isso que eu pedi licença para a irmã Marli para dar um pitaco, como a gente diz. Talvez em benefício dos mais jovens que estão começando a mexer com o assunto, não fosse interessante associar vida espiritual com vida religiosa, porque a vida espiritual é mais ampla. A vida, como a gente diz, a vida espiritual é tudo aquilo que está relacionado à atividade do conhecimento e da vontade, né? De modo que quando há a experiência religiosa, ela é em continuidade com isso, né? Na verdade, não há a razão encontra um objeto que a supera. Para usar essa linguagem razão, vontade, que é uma linguagem dualista moderna e não fenomenológica, a razão encontra um objeto divino que a supera, mas ela não deixa de ser razão. Ela não dá conta de dominá-lo, mas quem crê é ela no limite. É a razão que diz eu aceito, né? Ligada com a vontade, evidente. Agora, como na fenomenologia vontade e razão não são, elas são distintas, mas não são independentes, né? Então tudo isso se resolve. Lembrando um pouco, só para completar, quando o Hegel fala, que é muito interessante, do espírito subjetivo, e que ele fala também uma estrutura, né, do ser humano, ele vai colocar a natureza e o espírito, exatamente essa unidade aí. Ele diz, quais são as faculdades do espírito? Hegel diz muito bem, não é? A inteligência e a vontade. Quer dizer, a razão perpassa tudo, mas aonde que se dá exatamente o desenvolvimento da inteligência e da liberdade é nesse nível. Domani. Buonanotte. Ci vediamo domani. Bom, então, a esse ponto, visto o horário, os debates poderiam continuar até meia-noite, mas nosso primeiro dia do colóquio internacional nós consideramos encerrado. Agradecemos a presença de todos. Com certeza nós temos muitas perguntas ainda, temos muita possibilidade de debate. Nós vamos ver de criar mais espaço amanhã, principalmente para aqueles que não são já da turma organizadora e dos conferencistas, para não debater só entre nós. Nós vamos dar um espaço aos alunos, aos estudantes, inclusive de outros cursos que não são da filosofia. Amanhã nós teremos o acolhimento a partir de 1h30 e a partir das 2h, a conferência do professor Juvenal, que abordará o tema da mística em Wittgenstein e terá a possibilidade de continuar com certeza esses debates sobre a relação entre fé, razão, espiritualidade, religião. E agradecemos a todos, desejamos um bom caminho para casa, para os hotéis. Uma boa noite.